Pessoal, tudo bem? Essa imagem é da pedra que tampa o sepulcro de Pacal, que foi descoberta em 1952 pelo arqueólogo mexicano Alberto, e fica no interior da pirâmide do Templo das Inscrições, lá em Palenque. E por que eu estou mencionando essa imagem? Porque se você é uma pessoa que já viu bastante vídeos, né, do pessoal do alienígena do passado e já viu as teorias deles, é bem interessante a teoria deles, mas eu quero, com esse vídeo aqui, dar a minha opinião no que eu acho que poderia ser o desenho desse entalhe. O pessoal do alienígena do passado, a teoria deles, vou até abaixar a imagem aqui, trocar essa imagem por uma outra imagem, aqui dá para a gente ver a imagem mais detalhada. O pessoal é, que faz os documentários alienígenas do passado, eles dizem que, para eles, essa imagem significa um foguete e que Pacal seria um astronauta, né? Ele está aqui sentado e está aqui manipulando supostos instrumentos e aqui mostra um foguete subindo em direção aos céus. E é uma teoria assim bem interessante porque se você observar, realmente dá essa impressão, né? Ele está sentado, a forma que ele está sentado e manipulando algo. Esse desenho aqui não está muito bem, mas se você ver um desenho com mais qualidade, você vai perceber que existe algo próximo aqui do nariz dele, né, que dá a entender que pode ser alguma coisa referente a um oxigênio que ele estivesse usando. E aqui na base também você percebe que parece tipo um fogo, né, saindo. Então, bem, assim, bem interessante a teoria deles, que poderia ser um foguete e Pacal subindo aos céus num foguete, a segundo essa teoria do alienígenas do passado. Agora eu queria também, né, dar a minha opinião de telespectador, né, de uma pessoa que assiste esses documentários, que viu bastante esse documentário, é uma opinião também de uma pessoa que gosta muito de ler, de estudar é, civilizações antigas. E uma coisa que eu estava observando nesse desenho, eu vou até mudar esse desenho agora para um outro mas olha só, esse outro desenho aqui, ó. Veja bem, é, olhando a história do rei Pacal, a gente sabe que ele assumiu o reino ainda criança. Ele tinha 12 anos de idade quando ele assumiu o reino, né, do pai dele. Aí você observa aqui esse desenho, e uma coisa interessante, será que não poderia ser esse desenho um trono? Porque olha só, ele parece um trono. Se você observar aqui, ó, aqui tem a parte de trás, ó, do trono, né, que seria o encosto aqui das costas. Você vê que aqui, ó, tem a base do trono, tem o local onde o pacal está sentado, mas também tem aqui, ó, esses detalhes do lado, aonde o rei sentaria e colocaria seus braços, né, em descanso. E, na minha opinião, parece muito mais um trono. Se você observar também aqui em cima, ó, parece que tem tipo um pássaro aqui, ó, pousado em cima deste trono. E aí, uma coisa interessante também, você observar o desenho, Pacal ele está menor em relação ao trono. Eu acho que o rei aqui ele deveria estar num tamanho muito maior, né? Se a gente levar em conta que é um trono esse desenho, o rei Pacal deveria estar num tamanho muito maior, mais proporcional ao trono, mas ele está pequeno. Então aí que eu tive, né, essa ideia assim, de pensar sobre isso. Olha só, será que, como a história diz que ele assumiu o reino com 12 anos, será que não é isso que quer dizer? Será que eles não fizeram essa lápide aqui justamente para eternizar esse momento que ele assumiu o trono? Mostrando justamente como ele estava naquela época. Olha só, ele assume o trono é totalmente desproporcional ao tamanho dele, ele ainda estava com 12 anos de idade. Você vê que ele se assentou no trono aqui, ó, de uma forma descontraída, uma forma de uma pessoa que não está preparado para assumir, né, este reino na época dele. Uma pessoa totalmente despreparada, mas que teve sucesso, né? Aparentemente ele teve sucesso como rei. Então, assim, será que esse desenho não quer dizer, ou será que não significa que seja o trono do Pacal? E que o desenho se refere justamente ao momento em que ele iniciou o reinado dele, quando ele teve que assumir o reino dele com apenas 12 anos? Será que não é isso? Né? Essa é a minha opinião. E você, o que você acha? Você pensa diferente?
já imaginou algo semelhante ao que eu estou dizendo. E também existe vários outros vídeos de civilizações antigas que me intrigam muito e que me levam a pensar de forma diferente em muitos outros. Eu vou estar futuramente postando alguns outros vídeos comentando sobre isso. Então, se você gosta desse assunto, gosta de também ouvir uma ideia diferente, cara, se inscreva aí, curte aí, que da próxima vez a gente vai postar mais e a gente vai trocando informação. Grande abraço, hein?